A gente vai seguir sobre esse assunto, gente. Vamos receber o professor de Direito Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais, o Lucas Carlos Lima. Professor, boa noite. Bem-vindo ao Hora H. Boa noite, Thaís. É um prazer conversar com vocês no Hora H. Professor, nós sabemos da doutrina Donroe, que é a mistura de Donald com Monroe, que é a dominação do Ocidente, especialmente do continente americano como um todo. Qual é a realidade dessa ameaça que o Brasil agora se assusta ainda mais com a adesão de vizinhos que fazem fronteira com o Brasil a essa expansão dos Estados Unidos? Veja, a nova doutrina de segurança nacional, intitulada doutrina Monroe, com a consequência Trump, ela é também uma sinalização, uma ameaça. Se isso vai se concretizar, o preço é muito alto e há poderes, há forças externas e internas que influem nessa decisão. Nós vimos que na situação do Irã e na Venezuela houve um custo político bastante alto, também interno. E a situação do Brasil nem se compara a esses dois países. Eu acredito que fazer uma comparação acaba dando a impressão de que o Brasil está na lista das potenciais invasões, o que me parece algo bastante distante da realidade nesse atual momento das relações bilaterais entre os dois países. Então, apesar de haver um interesse maior, apesar de haver já algumas sinalizações como sanções aos juízes do Supremo, a questão das tarifas, nós vimos também que houve também recuo. Então eu diria que apesar de existir essa nova política em Washington, ela me parece, nesse atual momento das relações bilaterais, um pouco distante de se concretizar, é isso. Agora, há um debate no mundo inteiro, inclusive forçado por Donald Trump, de aumento no investimento da defesa. A gente volta a ouvir países europeus querendo investir em arma nuclear. Até aqui no Brasil esse assunto já surgiu. O Brasil tem uma defasagem importante em investimentos em defesa, tenta recuperar isso com um montante aí de 5 bilhões de reais por ano. É importante seguir essa tendência mundial? Veja, a tendência mundial, nesse momento, é inevitável. E me parece que não apenas o presidente Lula, na sua declaração de ontem, mas outros atores importantes do Planalto têm sinalizado esse interesse e me parece que esse é o caminho no atual momento. A França e a sua declaração de retorno à nuclearização, além dos próprios novas políticas nesse sentido dentro da França, como o sigilo em relação ao número de ogivas, demonstram que o Brasil não está completamente equivocado em se preocupar e lançar esse questionamento. A grande pergunta é se nós temos vizinhos potencialmente que possam causar uma ameaça e se efetivamente, no caso de uma eventual invasão, nós teremos, ainda com todo esse investimento, algum tipo de chance diante do poderio militar das eventuais potências nesse sentido. Então, a análise da política, se ela é correta ou se ela não é correta, me parece que nesse momento ela é inevitável e ainda assim atende a uma série de atores em Brasília, mas diferentes partes do Brasil, que são interessados nessa política. Agora, do ponto de vista da soberania brasileira e do conceito de soberania como um todo, ele está sendo, vamos dizer assim, atacado, né, professor, pela doutrina de Donald Trump, inclusive, né? O quanto isso deve realmente fazer parte de uma discussão de política pública no Brasil para aumentar a segurança nacional? A questão da soberania nesse momento está em pleno xeque. Nós estamos vendo essa questão aparecer não apenas em relação à militarização, nós estamos vendo a questão de o quanto ações internas dos Estados Unidos podem afetar as nossas políticas públicas, como essa em relação ao PCC. Não nos esqueçamos, é uma legislação americana que dá poderes limitados de ação aos Estados Unidos a esses grupos e sobre as instituições financeiras que possuem algum tipo de contato e conexão com esses grupos, que, a meu ver, é um pouco indevida, porque uma coisa é o regime internacional para crime organizado e uma outra coisa é o combate ao terrorismo, mas isso faz com que nós tenhamos visto um unilateralismo exacerbado.
Nós vemos um Estado usando as suas leis domésticas, um Estado que está, nesse momento, ausente da política de checks and balances. Nós não conseguimos ver o Congresso fazer uma oposição a esse unilateralismo americano, que é muito criticado também por alguns americanos, alguns estadunidenses. Então, nesse momento em que há um unilateralismo exacerbado, a principal defesa que nós temos é reforçar a noção de soberania e pensar quais são as medidas possíveis, quais são as estratégias diplomáticas e também jurídicas para proteger os nossos interesses. O que significa que, nesse momento no mundo, há um reforçar da soberania nacional por conta desses unilateralismos exacerbados. O que faz com que, naturalmente, quando se fala em soberania, a palavra defesa esteja naturalmente associada. Se isso vai gerar uma situação de recrudescimento de tensões regionais, me parece um pouco difícil. Os estados da América Latina não me parecem ainda tão interessados nesse tipo de questão. Há muita cooperação a ser feita. Mas eu acho que ainda há espaço para botarmos a nossa esperança e nossa confiança na diplomacia. Professor, para terminar, eu queria lhe ouvir especificamente sobre como tratar organizações criminosas. Esse é um outro paradigma também que está em transformação? A questão das organizações criminosas, elas têm uma série de convenções internacionais de cooperação internacional, como a Convenção de Palermo de 2000, só para dar um exemplo, que nos fala de pedidos de extradição, de cooperação de inteligência, serviços de inteligência. Os Estados Unidos têm uma série de opções no seu leque antes de qualquer tipo de ação militar. Então, ou ação militar ou ação mais incisiva em relação a essas organizações. Colocar como grupo terrorista parece que é algo que os Estados Unidos, na atual administração, vem fazendo um tanto quanto indevidamente, por conta do que aquilo que faz o PCC e o Comando Vermelho, atos altamente criticáveis, não se configuram dentro de, por exemplo, a Convenção de Financiamento do Terrorismo dos anos de 1999. Então, são dois regimes jurídicos diferentes e há muitas opções na mesa antes da classificação como uma organização terrorista. Muito importante lhe ouvir, professor. Nós conversamos com o professor de Direito Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Carlos Lima. Muito obrigada. Volte sempre ao Hora H. Foi um prazer, Thaís. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite.